Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thomas, nós vamos dar sequência ao conteúdo da análise química quantitativa. Em aula de hoje, nós vamos falar sobre argentometria, que é volumetria de precipitação. Tá? Ela está presente em todas as bibliografias passadas ao longo do curso. Né? No início das aulas foram apresentados alguns livros, posteriormente também falei de alguns outros. Além daqueles que eu falei, muito provavelmente vocês vão encontrar essa metodologia descrita em basicamente qualquer livro de análise química quantitativa, porque é um método clássico, né? Ah, então, o que é a argentometria ou volumetria de precipitação? É uma metodologia onde nós vamos usar o nitrato de prata como um titulante e favorecer o fato de que a prata ela forma alguns precipitados interessantes para a gente. Tá? É, Nós temos também lá na química ambiental algumas análises que envolvem o mesmo princípio, com um nome de teor de salinidade, né, ou o índice de salinidade que uma água tem, que é uma medida importante para você classificar o tipo de água que você está analisando. É claro que você não está analisando todos os sais, esse método ele basicamente mede a quantidade de cloretos, então fica subentendido que todo cloreto está presente na forma de sal, né? Ou pode vir a formar um sal. Não obrigatoriamente quer dizer que isso reflete todos os sais. Eu posso ter sais de prata, desculpa, eu posso ter sais de nitrato, posso ter outros sais de outros ânions, sulfetos, posso ter basicamente, mas é determinado, é descrito, discriminado como um teor de salinidade, o índice de cloretos, né, ou halogênios de uma forma geral, já que esse método ele vai precipitar os halogênios todos. Tá? Então, o que nós temos? Né? Nós temos aqui uh, na volumetria de precipitação, chamamos de argentometria, tá? A precipitação com nitrato de prata, tá? E por isso chamamos de volumetria de precipitação, tá? Vocês podem encontrar isso em todas as bibliografias conforme mencionei, mas se eu não me engano na página no Vogel ele está presente na página 221, 222, se não me falha a memória, sexta edição. Ok. Então, nós temos basicamente três métodos que nós vamos estudar: método de Mohr, método de Wohler e método de Fajans, ou Fajans, eu não sei como se fala, eu acredito que Fajans era espanhol, não tenho certeza. Eu não sei se o J se pronuncia com som de J ou I, enfim. Então, nós vamos utilizar a prata, o nitrato de prata, nesta reação. Tá? A prata reage com íons de cloreto, forma cloreto de prata, que é um sal insolúvel, né? Tem aqui a precipitação dele, e também liberam no meio os íons de nitrato. Todos os nitratos são solúveis, então a gente não tem problemas com relação a isso, tá? A prata, ela é um precipitado branco gelatinoso, assim como ela é descrita, né? Tá? E no método, o primeiro método que nós vamos estudar é o método de Mohr. Tá? Esse método ele é interessante porque ele consiste na utilização do nitrato de prata e é uma titulação direta. E como indicador, nós usamos o cromato de potássio. É um indicador. E se vocês estão lembrados, a prata também reage com íon cromato. Então, o nitrato de prata
reage com o íon cromato, tá? E vão formar outro precipitado, que é o cromato de prata. E também é formado, liberado no meio, 2 mols de nitratos. Tudo bem? Então, nós temos aqui também um precipitado do cromato de prata, tá? Pelo método de Mohr. Antes da gente começar a falar sobre princípios e técnicas, algumas salvaguardas a respeito do tratamento da amostra. Tá? O controle do pH da amostra é muito importante. O pH da amostra precisa ser verificado e checado com antecedência. Tá? Por quê? pHs abaixo ou menores que 6,5, a gente terá um problema que o cromato que a gente adiciona, perdão, o cromato que nós iremos adicionar como indicador, ele reage com os hidrogênios desse meio ácido, né, e tem uma certa estabilidade, né, formando um equilíbrio, tá? Onde eu posso ter a formação do íon dicromato. Ok? Então, conforme o meu meio vai ficando cada vez mais ácido, a reação vai se deslocando para a direita. Tá? Qual que é o problema disso? O problema é que o dicromato de prata, que é um composto que seria formado nessa situação, ele é solúvel. Tá? E pelo fato dele ser solúvel, ele vai atrapalhar muito, vai inviabilizar a metodologia. Por outro lado, pessoal, se o pH ele for maior que 9, a prata ela vai reagir com a hidroxila, né? Ela vai fazer uma reação com a água e vai formar a hidroxila, que é, é um outro precipitado também, então é uma precipitação falsa. Tá? Uma precipitação falsa. Então, a ficar atento ao pH. Também devemos ficar atentos, pessoal, no pH próximo do pH 7,2, com a presença dos íons de amônio, tá? Porque o íon amônio ele afeta a solubilidade dos sais de prata. Tá? Então, como que a gente faz uma mitigação desses problemas? Muito bem, então no caso de um pH muito ácido, né, vamos supor abaixo de 6,5, é indicado que a gente faça um tratamento na amostra adicionando, a gente adiciona ou o bicarbonato ou hidrogeno carbonato de sódio ou o carbonato de sódio, tá? Você vai elevar o pH e para situações em que o meio estiver muito básico, você pode adicionar ácido acético, tá? A fim de abaixar o pH, tá? Que é o ácido etanóico. Tá? E no caso aqui da amônia, ficar atento aos cátions de amônio presente no meio. Tá?
tentando evitar de deixar ele no pH 7.2, é claro. Ok? Bom, dito isso, que são as preocupações com a amostra, vamos para o princípio da técnica. Eu sempre acho que é interessante a gente entender o princípio da técnica, porque a gente precisa entender como ela funciona para a gente dar a aplicabilidade correta, fazer determinadas correções e adaptar caso seja necessário. Tá? Então, qual que é a ideia? Você tem basicamente uh, na nossa análise, vocês têm basicamente uh, dois ânions que irão precipitar. Então está aqui a nossa bureta com o meu nitrato de prata aqui, né? Nitrato de prata eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre o preparo dos reagentes dessa titulação, né? Sobre como os cuidados que a gente tem que ter. Então, no nitrato de prata, a gente tem o nitrato de prata, nós temos aqui o nosso Erlenmeyer. Tá? Tá. E o que, que a gente tem? Na nossa amostra, teremos cloreto. E no método de Moore, nós também adicionamos, pessoal, íons de cromato. Íons de cromato, não é de cromato, é de cromato. Bom, o que, que acontece? Esses dois, como visto antes, eles reagem com a prata e formam precipitados. Porém, a estabilidade do cloreto de prata é ligeiramente maior que a estabilidade do cromato de prata, ou seja, enquanto houver íons de cloreto na solução livres, a prata irá reagir com esses halogênios, né? Vai reagir com o caso do cloreto primeiro, formando um precipitado que é branco. Ela só vai começar a reagir com o cromato quando o estoque de cloretos daquela solução se extinguir. Tá? Então, só vai ser possível a gente identificar o precipitado vermelho terra, né? Vermelho terra, quando todo o cloreto for extinto. Por quê? Quando você coloca o nitrato, a prata, por ser mais estável na forma de cloreto, né, um sal com cloreto, ela vai deixar o meio branco. Tá? Então, dentro do Erlenmeyer, né, se a gente ampliar essa imagem aqui, e a gente ver como é que a gente vai ver, nós vamos ver aqui um precipitado branco, tá? Sendo se formado. Vai deixar a solução turva. Mas essa cor aqui, pessoal, ela é branca. Tá? Enquanto houver cloretos. Então, cai a prata, né? Cai a prata e a prata forma cloretos, cloretos de prata, tá? Quando extinguir as espécies, todos os cloretos estiverem reagidos, aí a próxima gota do nitrato de prata que cair, ele vai reagir com um outro ânion que está presente, que é o cromato. Então, eu vou ter uma viragem de branco para vermelho, tá? Vermelho terra, tá? Ele vai ficar aquele vermelho meio um vermelho tendendo pro alaranjado. Se eu saturar o meio com prata, eu vou ter uma formação uma coloração bem vermelha escura já, né? Uma terra bem vermelha, tá? Porém, o ponto de equivalência dessa análise, pessoal, são as primeiras colorações vermelhas, indicando já que acabou o estoque de cloreto. O ponto de equivalência aqui, pessoal, então é quando o branco ele começar a sair e você observar os primeiros tons castanhos, né? Primeiros tons vermelhados da solução, tá? Pessoal, como sempre, toda volumetria onde o titulante interage com o indicador, ou seja, existe
interação entre eles, é sempre indicado que faça uma titulação em branco para você ver qual é o consumo do volume do titulante com o volume do, do indicador. Normalmente nas concentrações que a gente trabalha, que é sempre muito baixas, a gente geralmente gasta 0,1 ml de, nem isso às vezes, né? Primeira gota já forma, mas quando é muito fraco, é sempre bom fazer um teste em branco para a gente poder determinar quanto de titulante que está interagindo com a, o nosso indicador. Tá? Dá geralmente 0,1 ml ou menos. Tá? Mas é recomendável que você, pelo menos uma vez, para cada metodologia que você for fazer, buscar observar isso. Tá? Então, como que fica o cálculo? Né? Se a gente não traduz, se a gente não tem a capacidade de pegar o resultado analítico e traduzir em concentração, não há motivo para você fazer análise, certo? Então, como que ficaria o cálculo? Né? Nós temos aqui na estequiometria da nossa reação, 1 para 1, temos o cloreto de prata com o nitrato, tá? Então, estequiometria é 1 para 1, o que significa que a hora que nós formos aplicar M1V1, M2V2, coeficientes estequiométricos de ambos permanecerão 1. Lembrem-se que nós temos que trocá-los, né? Fica 1 para 1. No fim das contas, cada mol de nitrato vai reagir com cada mol do íon cloreto, tá? Tudo bem? Então, isolando M2, né, que é a quantidade em mols por litro de cloreto que eu teria, a gente tem M1V1 dividindo V2, tá? A gente também pode traduzir isso em porcentagem de cloro. Era um parâmetro que na química ambiental eles usavam antes, né? Teor de salidade ou índice de cloro e tudo mais. Nós costumávamos fazer expressar esse resultado da seguinte maneira. Então a gente colocava aqui o equivalente grama do cloro, tá? Vezes o volume da amostra, o consumo da bureta do volume da amostra menos o volume do branco, tá? Vezes a concentração da solução de nitrato de prata, que aqui no caso nós podemos dizer, na maioria dos métodos, né, geralmente cada um vale um valor menor, mas concentração do nitrato de prata geralmente será uma concentração pequena, porque o nitrato de prata é caro, né? E não é interessante a gente ficar fazendo soluções muito concentradas por uma questão de desperdício. Vezes fatores de correção, vezes 100%, né? Que é, se estamos falando de porcentagem, temos que levar isso em consideração, vezes uma correção de um fator de correção do volume de litros para ml, ou seja, com esse fator aqui eu posso trabalhar esses volumes aqui em ml mesmo. Tudo isso, pessoal, dividido pela massa da amostra. Tá? Então temos esse cálculo, tá? Fazendo legenda aqui, ó, 35,453 grama-mol é o equivalente grama-mol do cloreto, tá? A massa molar equivalente do cloreto. A VA, volume
da bureta ok? Em ml para a amostra. VB seria volume da bureta em ml para o branco, a análise em branco, que é a análise onde não possui analito. Tá? Aí, nitrato de prata, né? Concentração de nitrato de prata é a concentração molar do meu titulante, que no caso é o nitrato de prata, né? A F seria os fatores de correção, fator de correção da padronização do nitrato, das vidrarias envolvidas, tá? Então a gente sempre tem que levar em consideração fatores de correção, tá? É, esse, esse fator de correção aqui, pessoal, é uma conversão de unidades, tá? É conversão de unidades. E MA, pessoal, massa da amostra. Uma maneira um pouco antiga, mas ainda muito interessante de se observar fazer esse cálculo, tá? Bom, muito bem. Então, ainda no método de Moore, pessoal, falamos do nitrato de prata, tá? Que é o nosso principal reagente, tá? É melhor que a gente também fale um pouquinho sobre preparo e padronização do nitrato de prata, ok? A seguir, então, eu vou descrever essa padronização de acordo com o Manual de Soluções, Reagentes e Solventes dos autores Tokio Morita e a Assunção, tá? Editora Blusher, estou usando a última edição. Então, o que descreve aqui, né? Falamos que o nitrato de prata, né, é o reagente. Então, procedimento para a padronização. A gente vai dissolver 17 gramas do nitrato de prata, o sal, PA, né? Em 1 litro de água. Água, no caso, tem que ser água desmineralizada, né? Água completamente limpa. É, não só limpa, né? Também água deionizada, né? Ok? E, bom, tudo isso em um balão. Na sequência, pessoal, nós vamos colocar o nitrato de prata, vamos colocar antes, né, desse procedimento, o sal, ele pode ser, isso de acordo com o livro, tá? Eu vou fazer vou falar um adendo a respeito dessa situação que precisa ser observado também, tá? O sal, ele pode ser seco a 105 graus Celsius, tá? Em estufa por 1 hora. Isso é o que é o recomendado, né? Diz que de 105 a 150. Tomem cuidado, porque algumas vezes você pode fazer algumas reações que não são interessantes. Por exemplo, a eliminação
do oxigênio do nitrato de prata, transformando ele em nitrito de prata. Tá? O nitrato de prata ele é sensível à luz. Tá? E por isso deve ser armazenado em frascos de vidro âmbar. Tá? Cor âmbar, que é uma cor que vai filtrar os raios brancos. Tá? Então, a vidraria para fazer a titulação do nitrato de prata, frasco de vidro âmbar. Ok? Lembrando também que em contato com a pele, pessoal, nitrato de prata ele causa manchas, tá? Manchas que vão durar aí, dependendo da quantidade, você pode ficar algumas semanas com essa mancha, tá? Semanas, tá? Chegando ao caso de meses até, tá? E são manchas escuras, então por favor usem luvas, tá? E a reação de degradação aqui do nosso nitrato de prata, na presença de luz, ele pode formar então tá? Pode formar então nitrito de prata, tá? A padronização, pessoal, em si, nós devemos padronizar com o cloreto de sódio Pa. Tudo bem? Então nós vamos fazer uma padronização pelo método de Moore com o cloreto de sódio Pa. Consideraremos então o cloreto de sódio como um padrão primário, porque ele atende a todos os requisitos interessantes que um bom padrão tem que ter. Tá? Por quê? Ele é um sal barato, ele é extremamente solúvel, reage de maneira rápida, ele pode ser secado em estufa em temperaturas boas rapidamente. Você coloca ali 200 graus Celsius, meia hora, e você consegue secar ele. Ele não reage com ar, ele é estável ante o CO2, ele não se degrada ante a luz solar. Então ele é um excelente padrão primário para a gente usar. Tá? Bom, dito isso, pessoal, falamos do preparo da solução de nitrato, falamos do preparo do sal antes de fazer a solução, falamos do reagente da padronização, vamos falar um pouquinho sobre o preparo da solução indicadora, ainda de acordo com o livro, tá? Então nós temos aqui o cromato de potássio, nós vamos pegar 5 gramas do sal, tá? E vamos dissolver em 95 ml de água, também água deionizada, desmineralizada, né? Tá? E para nossa amostra, nós vamos sempre colher 1 ml dessa solução como indicador. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? E agora, pessoal, uma vez que nós falamos da padronização e preparo das soluções, vamos falar então da metodologia analítica que envolve. Nós vamos agora falando do método para analisar os cloretos, né? Pesar 0,06 gramas de amostra, tá? A gente vai usar uma balança e uma pipeta para medir essa quantidade em 1 Erlenmeyer.
tá? Se líquido, pessoal, se for uma amostra sólida, você pesa. Se for líquido, nós podemos coletar 50 ml, tá? Com uma pipeta e coletar também em um Erlenmeyer. Vale o adendo aqui que a gente fala que a gente pode colocar aqui, se a gente estiver analisando, por exemplo, um composto sólido, uma poeira, você quer determinar a quantidade de cloreto que você tem lá, né? Aí eu vou deixar para uma outra aula para a gente falar como que a gente faz a digestão de substâncias sólidas. Se for um sal, se for um pó que você quer analisar, por exemplo, você quer analisar próprio cloreto de sódio, por exemplo, esse cloreto, esses sais lights que eu já vi falar, né? Onde a gente tem cloretos de sódio e de potássio, e você quer saber a pureza desse, desse sal, você pode fazer o método de cima, né, esse método aqui, né, para caso de pós ou minérios, e para o caso de líquidos, uma solução líquida que você tem a analisar, uma solução, uma amostra líquida, você pode usar o método de baixo, né, 50 ml. Adicionamos adicionaremos, no caso, 1 ml do nosso cromato, que é o nosso indicador, e nós vamos titular até o aparecimento da cor vermelha. Primeiros indícios da cor vermelha. Tá ok? Irá ser adicionado a esta videoaula um link no YouTube para vocês visualizarem a parte prática, né? Vocês verificarem a cor da titulação. Posteriormente, eu também pretendo fracionar esse vídeo para não ficar muito longo e colocar também, descrever um pouco o método de Wöhler e o método de Fayence, tá? Então, esse é um primeiro vídeo, eu vou encerrar ele por aqui. Acompanhe os próximos para ver as outras duas metodologias. Então, até a próxima, pessoal.